E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre mastopexia sem implantes de silicone. Se essa é a cirurgia que você está buscando, acompanhe um pouco mais nesse vídeo de hoje. Então, muitos pacientes nos procuram aqui no consultório querendo saber um pouquinho mais sobre a cirurgia de suspensão da mama sem prótese de silicone. E hoje a gente percebe que uma grande maioria dessas pacientes poderia fazer essa cirurgia sem prótese de silicone. Mas quais são os pacientes que são mais indicados para essa cirurgia? Primeiro, a gente tem que fazer um exame físico bem detalhado para a gente ver o nível de flacidez da mama, o formato do tórax, o tipo de resultado que o paciente deseja. Muitas vezes essa mama ela é muito gordurosa, ou seja, ela é mais mole, de uma consistência mais mole. A gente precisa de uma consistência um pouquinho mais densa, por exemplo, para uma cirurgia de mama. E muitas vezes essa paciente ela quer manter o volume ou quer aumentar o volume. Então, tudo isso implica no tipo de cirurgia que a gente vai realizar. Na cirurgia de suspensão de mama, a gente utiliza a mesma consistência de sua mama original. Então, ela não fica mais durinha ou mais densa. Ela vai ter a mesma densidade que ela já tinha antes, porque a gente utiliza a mesma estrutura de sua mama. E a gente também não consegue aumentar o volume da mama e nem trazer, por exemplo, um colo mais marcado em uma cirurgia de suspensão sem implante. Então, a cirurgia sem implante de silicone é altamente possível, mas precisa o paciente estar alinhado um pouco com o tipo de resultado que vai obter, que é bem diferente de uma cirurgia com prótese de silicone. Hoje a gente tem diversas técnicas de suspensão da mama sem uso de implantes. Então, desde a gente fazer pequenas reduções na mama para suspender, até reduções um pouco maiores em mamas que elas são mais pesadas, e também algumas técnicas em que a gente utiliza, por exemplo, o próprio tecido mamário para fazer uma sustentação e uma suspensão e trazer um pouco de efeito como se fosse um implante de silicone, mas não é exatamente igual, né? Então a gente consegue trazer um resultado um pouquinho diferente quando a gente usa esse tecido mamário também da paciente. E as cicatrizes, elas podem ser em T invertido ou em short scar, que é uma cicatriz em T invertido, só que mais curta, né? Alguns pacientes eles também se beneficiam de uma cicatriz, por exemplo, periareolar, ou seja, que é ao redor da areola, mas são casos de exceção. Então, o que você precisa estar mais alinhado é com o tipo de resultado. Então, se você, por exemplo, tem uma mama muito pequena e está caída, e a gente vai suspender, então talvez ela fique menor ainda. Então, às vezes, é necessário a gente lançar mão de um implante de silicone para melhorar o formato, melhorar o volume, por exemplo, daquela mama. Mas se você tem uma mama que ela tem queda e ela tem um volume médio ou grande, a gente consegue perfeitamente fazer a suspensão sem o uso de prótese de silicone. Você tem que alinhar justamente com o resultado, porque não vai ser igual a uma cirurgia com prótese. Então, é uma mama de aspecto natural, com um colo mais baixo, sem ser marcado, mas você vai suspender. Então, se você deseja só fazer a suspensão da mama, a cirurgia sem implante é excelente. Inclusive, você não vai estar com uma prótese de silicone, que a todo caso é um corpo estranho que a gente coloca lá, e ele pode necessitar de uma troca no futuro ou não. Então, é uma coisa a menos ali que você vai ter para lidar um problema, por exemplo, no futuro, né? Então é isso aí. Se você tem mais dúvidas sobre o tema, coloca nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Te vejo no próximo vídeo.